Olá, meus irmãos, que a paz e a alegria do Espírito Santo venham agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou tão feliz, irmãos, que vocês não têm noção do que Deus vai fazer aqui hoje. Eu estava pedindo a Deus uma palavra, eu estava orando por você, inclusive, antes de gravar esse vídeo. E o Espírito Santo me mostrou de uma maneira forte que Ele vai curar feridas emocionais hoje, feridas do passado. Aquelas lembranças que te causam tanta dor. Hoje o Espírito Santo vai fluir de uma maneira sobrenatural na sua vida. Amém? Irmãos, Deus é lindo, Deus é maravilhoso e eu sou tão grato a Ele por esse momento em que nós podemos nos reunir em nome de Jesus. Deixa eu começar aqui te perguntando uma coisa. Você tem dificuldade em se relacionar com o seu próximo? Com aquelas pessoas que muitas vezes te machucam, pessoas que não fazem por merecer, pessoas que estão sempre assim te agredindo com palavras? Irmãos, eu sei que não é fácil, mas a Bíblia deixa claro uma coisa. Se você não aprender a amar essas pessoas, você também não poderá ter a intimidade com Deus. Isso é muito sério, é muito grave. Sabe o que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7? Que se você anda na luz com Jesus, naturalmente, automaticamente você tem comunhão com seus irmãos. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ou seja, tudo está conectado, irmãos. Nós primeiro andamos com Jesus e então o amor de Deus entra na nossa vida e aí então nós passamos a amar o nosso próximo. E consequentemente, os nossos pecados são perdoados, porque nós estamos na luz. Amém? É muito bom você andar com Jesus por causa disso. Você consegue se libertar, nada te prende mais. Irmãos, olhando para Jesus, a gente percebe claramente isso. Jesus, ele não dependia da opinião das pessoas. Ele era livre por dentro, entende? Ele era feliz por conta própria. Mesmo quando os discípulos não estavam com ele, ele tinha a sua comunhão com o Pai. Assim deve ser a gente também. Irmãos, inclusive esse mesmo apóstolo, o apóstolo João, lá no capítulo 4, na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Porque como é que você diz que ama um Deus que você não vê, se você não consegue nem amar o seu próximo, no qual você está vendo? Então, ele finaliza dizendo assim: aquele que ama a Deus deve amar também o seu irmão. Isso é o mandamento do Senhor. Irmãos, eu sinto aqui no meu coração de que muitos de vocês têm feridas do passado, feridas de mágoas. Quantas pessoas, irmãos, eu já convivi, eu já tive a oportunidade de orar por essa pessoa e eu percebi que a mágoa contra o pai, contra a mãe, estava causando uma enorme revolta no coração dessa pessoa. Inclusive, muitos quiseram acabar com a vida. É verdade, muitos perdem o prazer pela vida porque aquela ferida emocional, aquilo destrói a pessoa de dentro para fora. E enquanto a pessoa não perdoa, ela não fecha a porta para o inimigo. O inimigo vai encontrando espaço. É por isso que o diabo ele atormenta tanto algumas pessoas, porque a porta está aberta para ele, entendeu? A pessoa, por não perdoar, ela abriu uma brecha no mundo espiritual. E eu vou te mostrar aqui hoje, mesmo que você não tenha nada contra ninguém, você vai aprender aqui hoje que Deus ele nos chama para olharmos para as pessoas com o olhar de Cristo. É muito importante você saber essa lição aqui hoje, porque se você não aprender a olhar as pessoas com o olhar de Cristo, com o olhar da fé, você não vai conseguir enxergar nelas aquilo que Deus pretende fazer na vida delas. Deixa eu te explicar aqui para você entender. Imagine uma mãe que tem um filho muito rebelde, um filho que xinga, um filho que reclama de tudo, um filho que dá muito problema, muito trabalho. Aquela mãe, então, naturalmente, ela acaba ofendendo o filho também com palavras. Ela diz: você não presta, você não vai dar em nada nessa vida, você é um irresponsável, é preguiçoso, e a mãe começa a lançar um monte de palavras ruins sobre ele. Sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa não vai mudar nunca. A não ser que de alguma maneira, através de alguém, ela se converta ao Senhor Jesus, ela vai continuar naquele erro. Por quê? Ela não encontra nenhum incentivo para mudar de vida. Então, eu quero te ensinar hoje a importância de você olhar para as pessoas assim como Jesus olhava para nós, assim como Jesus olha para mim e para você. Irmãos, isso faz toda a diferença. Você vai aprender hoje com um homem de Deus que foi tão importante. Irmãos, eu ouso dizer que se não fosse a vida desse homem, o apóstolo Paulo que nós conhecemos, ele não seria quem ele foi um dia. Irmãos, vocês vão ficar impressionados, esse ensinamento está valioso. Mas antes de começar, eu só me lembrei de um detalhe. Eu me lembro que uma vez um rapaz me ofendeu muito.
E ele me prejudicou assim, na maldade, sabe? Ele fez questão. Inclusive, um dia ele me ligou e ele fez questão de falar tudo que ele tinha contra mim. E ele, na verdade, estava com muitos ciúmes de mim, eu não sei explicar muito bem. A verdade, irmãos, é que o diabo entrou ali, sabe? Porque o diabo, ele vai naquelas pessoas que estão mais fracas. E nós que estamos buscando a Deus, nós somos atacados justamente nessa área, através de pessoas que não estão conectadas com o Senhor. E ele então destilou tantas palavras de ódio e ele tentou me prejudicar de todas as formas. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei tão magoado, mas tão chateado, que eu comentava com a minha esposa o seguinte: amor, eu quero que Deus faça justiça. Eu não quero a vingança, eu quero justiça. Eu quero que Deus me defenda, que Deus faça justiça sobre a vida dele. E aí a minha esposa mesmo falava: amor, eu tô percebendo que você tá falando essas palavras com ódio. Parece que você tá com raiva dele, cuidado. Irmãos, e eu falava: não tem nada disso. Eu só quero que Deus faça justiça. Vai escutando, irmãos. Aí eu fui tomar banho. Eu me lembro direitinho do lugar daquela noite específica. Eu fui tomar banho. O Espírito Santo soprou no meu ouvido o seguinte: você está com raiva dele. Você está com ódio dele. Libere o perdão. Perdoe como eu te perdoei. Irmãos, naquela hora, eu simplesmente falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou podre por dentro. Eu sou pecador. Como é que eu pude ter tanto ódio? E eu comecei a pedir que Deus enchesse o meu coração de amor, porque eu não conseguia amar ele, entendeu? Ele estava querendo me prejudicar de forma voluntária. Não era assim, nada sem intenção, sabe? Ele queria mesmo me causar mal. Mas graças a Deus eu perdoei, porque o Espírito Santo me mostrou que eu estava guardando mágoa, raiva, sentimento de vingança, na verdade. E Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim e Ele espera muito que você aprenda essas lições. Então, eu vou trazer aqui um ensinamento poderoso. Antes de começar, só quero pedir rapidinho para você clicar no botão inscrever-se, tá aqui embaixo. Do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Irmãos, na mensagem de hoje eu quero que você faça uma viagem no tempo comigo. Vamos voltar lá na época dos apóstolos. Lembra quando Jesus ele morreu, ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo sobre todo aquele que creu em Cristo como seu Salvador. E é interessante que quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles deixaram de ser medrosos, covardes, tímidos e eles se tornaram ousados. E eles começaram a pregar em todos os cantos. Só que, irmãos, é claro que o diabo ele não ficou nada satisfeito. Então o inimigo começou a usar pessoas que eram religiosas, que achavam que estavam agradando a Deus, mas na verdade estavam cegas espiritualmente. E o diabo começou a usar esses homens para tentar intimidar o povo de Deus através da perseguição. A Bíblia conta que os religiosos, eles perseguiam todo aquele que se dizia ser cristão. Eles achavam, na verdade, que todo cristão era um rebelde, eram pessoas que queriam deturpar a verdade de Deus. E então, o maior líder deles se chamava Saulo de Tarso. E esse homem era muito cruel. Onde ele chegava, ele arrastava as pessoas para fora de casa e ele matava, ele chicoteava, ele judiava daquele povo. Ou seja, o diabo estava pegando pesado, irmãos, porque ali começou a obra do Senhor. Era um novo tempo, era um derramar muito grande do Espírito Santo. Muitos milagres estavam acontecendo, mostrando que o mesmo Jesus que operou sinais e maravilhas aqui na terra, ele estava vivo na pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia então fala que os cristãos começaram a ficar com medo. É natural, né? Todos os homens e mulheres de Deus estavam com muito medo das perseguições. E é aqui que aparece um homem chamado Ananias. Guarde esse nome aí. Ananias não era um dos apóstolos famosos, como Pedro, Tiago, João. Não era nada disso. Ele era simplesmente um discípulo, um homem que servia a Deus e que você vai ver a partir de agora que ele recebeu um grande chamado e ele se tornou um homem muito importante, apesar de que hoje em dia, infelizmente, muita gente não conhece ele, né? Mas hoje você vai conhecer. Então quero que você preste atenção agora no que aconteceu. A Bíblia conta que Deus apareceu para Ananias numa visão. E a gente costuma pensar que quando Deus fala com a gente, é sempre para trazer um conforto, né? Uma palavra de encorajamento. Mas olha só a ordem que Deus deu para esse homem. Eu tenho certeza, se você recebesse uma palavra dessa, você iria ficar com as pernas tremendo de medo.
eu ficaria com certeza e eu vou te explicar o que aconteceu. Na verdade, vamos ler o que a Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículos 10 ao versículo 16. Eu quero que você preste muita atenção, olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele respondeu: sim, Senhor. Então o Senhor disse: eu quero que você vá à rua direita, na casa de Judas. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Eu mostrei para ele numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Mas então Ananias respondeu: Senhor, mas eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. No entanto, o Senhor disse: Ananias, eu quero que você vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis e também para o povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por causa do meu nome. Amém? Olha isso aqui, irmãos. A gente percebe que quando Ananias recebeu essa visão, esse chamado, ele tentou inventar desculpas, né? Ele deu seus motivos para não ir lá falar com Saulo, que inclusive ele disse: Senhor, eu não sei se o senhor está sabendo, mas esse homem é cruel, esse homem é perigoso, ele tem as mãos sujas de sangue, esse homem mata qualquer um que chegar no caminho dele, e o senhor está me mandando ir ao encontro dele. Irmãos, Ananias estava com medo, e eu sei também que muitos de vocês que estão me ouvindo agora também estão passando pela mesma situação hoje. Medo de várias maneiras, medo de todo tipo. Irmãos, o medo tem tomado conta do coração das pessoas, principalmente por causa dessa perseguição contra os cristãos. Hoje em dia, talvez você não sofra uma perseguição ao ponto de apanhar, de ser chicoteado, de ser maltratado. Mas existe sim uma luta das trevas contra a luz, seja na cultura, você percebe, né, nos filmes, nos livros, o quanto o diabo vem tentando afastar o povo de Deus da verdade. Você percebe também através de pregadores falsos, falsos apóstolos, falsos profetas, eles vêm tentando nos tirar dos caminhos do Senhor. E também você percebe que tem pessoas que não buscam a Deus, elas estão cegas espiritualmente e elas tentam nos tirar a paz o tempo todo, não é verdade? Às vezes dentro de casa, né? Às vezes o marido com a esposa com o marido, filho com pai, pai com filho. É uma luta, irmãos, e a gente não pode deixar o medo dominar o nosso coração e principalmente nos impedir de buscar a Deus e fazer a sua vontade. Irmãos, nesse momento, quando Ananias, tentou se justificar diante do Senhor, Deus disse para ele o seguinte: Ananias, eu quero que você vá, porque esse homem agora está orando. Eu permiti que ele ficasse cego, eu permiti que ele ficasse debilitado, e você pode ir que eu vou estar com você. Eu quero que esse homem chamado Saulo, que ele se torne um instrumento nas minhas mãos para alcançar os gentios, que somos todos nós, que não somos judeus, e também os judeus. E é interessante, irmãos, que Ananias obedeceu. Ele venceu aquele medo que ele estava sentindo, ele venceu o medo do julgamento das pessoas. Para pensar, todos os cristãos poderiam se voltar contra ele, e então ele foi para uma rua chamada Rua Direita, que por sinal, essa rua ainda existe lá em Damasco até hoje. Interessante, né? E ele então entrou na casa de Judas, do mesmo jeito que Deus falou, e assim que ele entra, ele dá de cara com aquele homem que antes só espalhava o terror, mas agora estava cego ali, dependendo dos outros e com certeza sem entender nada. E sabe o que Ananias fez? Ele não chegou assim, pede perdão, seu criminoso, tá vendo aí, Deus está te castigando, Deus fez você ficar cego, porque você assassinou os meus irmãos em Cristo. Não, irmãos, Ananias não fez nada disso. Ele não exigiu também que Saulo assinasse um papel prometendo que ele não iria castigar o povo de Deus e nada disso, irmãos. Simplesmente Ananias foi guiado por Deus. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 17 de Atos capítulo 9. Está escrito assim, Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia!
Olha só o que ele disse, eu não sei se você percebeu, mas ele chamou aquele homem mau de irmão Saulo. Aleluia! Irmãos, essa é a peça-chave que vai abrir a porta para o seu milagre. Eu creio que quando você passar a enxergar as pessoas da mesma forma que Deus nos enxerga, irmãos, milagres vão acontecer. Olha que interessante, Ananias chegou para aquele homem e ele não chamou ele de nada pesado, nada ruim. Pelo contrário, ele chamou ele de irmão. Um homem que não tinha passado ainda pelo batismo. Para pensar. Paulo, irmãos, ele simplesmente estava orando, mas ninguém garantia que ele realmente iria mudar de vida. Aquele homem não tinha colocado ainda seus pés na igreja e pouco tempo atrás estava querendo matar cristãos. Então Ananias tratou Saulo pelo que ele ainda iria se tornar e não por quem ele era. Olha que interessante, a maneira como você trata a pessoa pode mudar o coração daquela pessoa. Pensa comigo numa coisa, Saulo estava na escuridão por 3 dias, ele estava sem enxergar nada porque Deus tinha tornado ele cego. E a última imagem que Paulo teve foi aquela luz forte no caminho, lembra? Quando Jesus apareceu para Paulo e perguntou assim, por que você me persegue? E de repente aquela luz foi tão forte que ele ficou cego e ele perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus então respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, aquele homem, ele teve esse impacto, né, de ver a glória de Deus, mas agora a primeira coisa que ele ouviu, depois de ter ficado cego, foi uma palavra de ânimo, uma palavra de irmão de verdade. Irmãos, eu acredito muito que aquilo mexeu com o coração de Paulo, porque Paulo, quando ele viu aquela luz de Jesus, com certeza ele se arrependeu, ele caiu em si e ele percebeu o quanto ele era ruim, o quanto era mal. Mas ao ouvir a palavra irmão, com certeza mexeu com o coração dele. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que são complicadas, pessoas que não são fáceis de amar, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai te capacitar a ter um olhar de misericórdia. Você que é mãe, você que é pai, você vai começar a olhar para o seu filho e você vai começar a crer que Deus vai fazer uma obra na vida dele. Não importa o que ele está demonstrando hoje. Da mesma forma, você vai olhar para o seu marido e em vez de você pensar que ele é só um homem preguiçoso, um homem que não faz o que devia fazer, ou que ele é muito teimoso, você vai começar a enxergar ele com os olhos da fé. Amém, minha irmã? Amém? Você crê que Deus pode fazer isso com você? Colocar um amor tão grande que você não vai ver mais os defeitos, você vai ver aquilo que Jesus pretende fazer na vida dele? Da mesma forma, você que é homem e já não sente mais aquele amor pela sua esposa, já não sente mais aquela vontade de acreditar no seu casamento, a partir de agora, quando você buscar a comunhão com o Espírito Santo, você vai começar a acreditar um pouco mais. Você vai esperar o melhor dela e não o pior. Você vai ficar torcendo para ela acertar e não para errar, porque você agora entendeu que vocês juntos estão no mesmo barco. E se um naufragar, você naufraga também. Talvez você esteja pensando aí, pastor, mas isso é muito pesado, pastor. Não é justo eu ter que tratar bem quem só me faz sofrer. Irmãos, eu sei disso, eu não estou falando que é fácil, mas eu sinto aqui de compartilhar essa palavra, porque muitos de vocês precisam ouvir a verdade. A verdade dói, ela machuca, mas ela também liberta. Amém? E muitas vezes, irmãos, o nosso orgulho, ele quer falar mais alto. A gente quer ver a justiça acontecendo, como eu mesmo contei aqui meu testemunho, né? E eu estava querendo que Deus fizesse justiça, mas na verdade eu estava com ódio no coração e nem tinha percebido. Isso porque a gente quer ver a outra pessoa pagar para que ela possa aprender a valorizar as coisas. Mas irmãos, vamos falar a verdade aqui? Se Deus nos desse exatamente o que a gente merece, nenhum de nós estaria aqui agora. Fala a verdade, nenhum de nós. Porque todos nós somos falhos, pecadores. Então a justiça de Deus já foi resolvida lá na cruz. Deus já castigou o seu Filho Jesus para que hoje a gente possa receber a paz e para que consigamos perdoar também o nosso próximo. Aleluia, glória a Deus. Então Ananias, ele precisou deixar de lado aquele sentimento de fazer justiça com as próprias mãos para que o irmão Saulo pudesse aparecer. E eu creio que aquilo foi a porta de entrada para que Deus tocasse no coração de Paulo, para que entendesse que agora ele fazia parte da família de Deus e que ele não podia maltratar ninguém mais. Então nós sabemos o final da história, né? Paulo se tornou um grande pregador, o apóstolo Paulo que escreveu quase todo o Novo Testamento. Irmãos, as pessoas têm um potencial tão grande e muitas vezes a gente não enxerga, porque estamos olhando de maneira humana. Deus quer que a gente aprenda a olhar as pessoas
com o olhar de Cristo. Aleluia! Espero que você tenha entendido até agora a mensagem. E antes de nós orarmos, eu só me lembrei aqui de um outro exemplo que eu sei que você conhece bem, que é a história de José. A maioria de nós sabe o que aconteceu, né? José foi vendido pelos seus próprios irmãos, ele passou por humilhação, ele foi jogado dentro de uma cova, de um buraco, e depois ele foi vendido como escravo e, se não pudesse ficar pior ainda, ele foi preso injustamente. Ou seja, tinha tudo para dar errado na vida dele, né? Mas Deus tinha promessas, Deus tinha planos para ele, e anos depois ele acabou se tornando o homem mais importante do Egito, abaixo do rei. E um dia a palavra de Deus diz que os irmãos dele foram até o Egito para buscar comida, porque eles estavam passando fome. Olha como que o mundo dá voltas, né? Os irmãos que tentaram contra José agora estavam precisando de José. Só que eles não sabiam, né, que aquele grande homem, o governador do Egito, era o irmão deles. E José agora tinha todo o poder para decidir se eles iriam viver ou morrer. E ele podia ter mandado prender, maltratar ou se vingar de todos seus irmãos. E ninguém ia achar ruim, porque afinal de contas, agora ele era uma autoridade. Mas irmãos, presta atenção no que aconteceu quando ele decidiu contar quem ele era. A Bíblia diz que ele mandou todos os funcionários saírem da sala e ele chorou de um jeito que todos ouviram. E então ele chamou seus irmãos. Olha só o que a Bíblia diz em Gênesis 45, versículo 3 ao versículo 5. Está escrito assim: E José disse aos seus irmãos: Sou eu, José. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos que eles não conseguiam responder. E então José disse: Cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Aleluia! Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas ele disse assim: cheguem mais perto de mim. E é interessante que aqueles homens, né, estavam morrendo de medo. Eles pensaram: vixe, agora a conta chegou. Agora ele vai se vingar de todo mundo aqui. E o medo dele com certeza fez eles se afastarem. Mas José, que estava cheio do amor de Deus, cheio do perdão de Deus, ele trouxe os seus irmãos para próximo, para perto dele. Ou seja, naquele momento o diabo foi envergonhado. Naquele momento o diabo perdeu o seu poder. Porque o diabo, nós sabemos, irmãos, ele tem planos para destruir famílias. Mas quando houve ali o perdão, a barreira foi rompida, o diabo perdeu a sua força. E é interessante que José, ele poderia ter usado o cargo dele para causar pelo menos um pouco de sofrimento nos irmãos. E ele não quis isso. Ele não quis que os irmãos passassem pelo que ele passou. E eu creio que é justamente isso que Deus está nos chamando para fazer hoje. Eu não sei quem é a pessoa que você colocou na sua lista de inimigos, irmãos. Eu não sei quem é a pessoa que está te prejudicando. Talvez seja o seu ex-marido, sua ex-mulher. Pode ser um vizinho, né, que só cria confusão, só dá trabalho. E aí o mundo diz assim, né? Corta essa pessoa da sua vida, larga a mão disso, fica longe dessa pessoa. Mas, irmãos, o Evangelho, ele nos ensina a fazer exatamente o oposto. Se essa pessoa ainda precisar da sua ajuda, ajude ela, socorra o seu inimigo. Se essa pessoa te ferir várias e várias vezes, perdoe, assim como Jesus nos perdoou. Eu sei que nessa hora você pode estar pensando aí: ah, pastor, mas e se a pessoa me decepcionar de novo? Irmãos, esse é o risco que a gente corre quando a gente decide amar. Lembra de Judas Iscariotes? A Bíblia diz que Jesus amou ele e amou até o fim, mesmo sabendo que Judas iria trair ele. E Jesus ainda foi além, ele lavou os pés daquele homem. Irmãos, não dá para imaginar o amor de Jesus. E o mais impressionante é que ele nos pede para fazer exatamente a mesma coisa. Irmãos, a nossa dependência a Deus não tem que depender de como o outro vai reagir. Não é assim que funciona. Ananias foi lá, colocou as mãos sobre Paulo, chamou ele de irmão. E se Paulo não quisesse aceitar, a parte de Ananias estava cumprida. A sua recompensa vem do Senhor, não vem do agradecimento das pessoas. Não espere nada de ninguém, tá bom? Espere somente de Deus, porque eu tenho certeza que Ele não fica devendo nada para ninguém. E se você obedecer, mesmo que todo mundo te critique, mesmo que você esteja na contramão do mundo, pode ter certeza, a obediência gera recompensa. Deus vai te recompensar. Aleluia! Então não perca mais tempo. Se tiver que mandar uma mensagem hoje, mande.
vença esse orgulho, quebra o poder do inimigo e comece a tratar essa pessoa com o mesmo valor que Jesus deu para ela quando ela morreu na cruz. Aleluia! Então nós vamos orar agora. Se você foi tocado por essa palavra, eu quero muito que você continue comigo até o fim, porque a oração vai trazer a paz, a cura que você precisa. Eu creio que Deus está nos ouvindo agora. E no final da oração, por favor, compartilhe. Tem muita gente precisando ouvir uma palavra como essa e o Espírito Santo vai direcionar com certeza. Ele vai tocar no seu coração para quem você deve enviar essa palavra hoje. Escreva também aqui nos comentários o quanto Deus falou com você e o seu pedido de oração, porque nós já vamos orar a partir de agora. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão importante na Tua presença. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra nos trouxe vida, a Tua palavra nos confrontou, mas ela também nos curou. Como é bom, Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom poder ouvir a Tua voz. Senhor, muito obrigado, Deus, pela nossa vida, pelo ar que nós respiramos, pelo Senhor nos amar, mesmo quando nós demos todos os motivos possíveis para o Senhor desistir de nós. Ó Deus, nós contamos com a Tua graça e misericórdia, Pai. Nós não queremos andar em desobediência, Senhor. Não queremos fracassar na caminhada cristã. Por isso, meu Pai, nesse momento eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece, meu Deus, cada coração. O Senhor conhece as feridas que ainda estão abertas, as mágoas de muito tempo que acabaram criando raízes profundas. Senhor, hoje nós aprendemos sobre Ananias, nós aprendemos sobre José e nós vimos homens que eram falhos como nós, mas eles aprenderam a vencer o orgulho para deixar o Teu plano acontecer. Ó, meu Pai, nós confessamos que muitas vezes o nosso coração fica tão endurecido, nós temos dificuldade de perdoar quem nos enganou, temos muita dificuldade de chamar de irmão quem nos persegue, quem nos faz mal. Mas hoje, Espírito Santo, eu te peço agora, entra nas nossas emoções, quebra, Senhor, toda dureza de coração, toda barreira que essa pessoa criou para se proteger, para não sofrer. Mas eu sei que isso está impedindo o Teu filho e a Tua filha, Senhor, de serem felizes, de libertarem a vida dos outros também. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo sentimento de rancor, todo desejo de vingança, toda raiz de amargura que está fazendo mal para a alma dessa pessoa. Saia agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que todo esse peso que veio do passado saia da mente e do coração do meu irmão e da minha irmã. Oh, meu Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão convivendo com pessoas complicadíssimas, pessoas que dão muito trabalho, maridos que são complicados, esposas que brigam por tudo, filhos que não obedecem, patrões que não são justos, vizinhos que falam mal. É tão difícil, meu Pai, conviver com essas pessoas. A gente tem vontade de revidar, a gente tem vontade de fugir. Mas hoje, meu Pai, dá para nós, Senhor, essa capacidade que Ananias teve, que a gente possa ter coragem de ir até essas pessoas e, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de profetizar coisa ruim, que nós possamos abençoar, que possamos liberar palavras de bênçãos, porque está escrito, Senhor, que as palavras têm poder de vida e de morte. Senhor, nós não queremos cair em tentação, não queremos destilar o ódio. Em vez disso, nós queremos perdoar e amar assim como o Senhor nos perdoou e nos amou. Deus, eu coloco também diante de Ti, Pai, pessoas que estão enfermas. Muitas delas estão doentes porque guardaram tanta mágoa, tanto rancor, que aquilo foi trazendo tristeza, foi trazendo angústia e hoje a pessoa está enferma. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu ordeno agora que essa doença saia desse corpo, que essa dor de cabeça, esses problemas no estômago, falta de sono por causa de preocupação, caia por terra agora em nome de Jesus. Ó Espírito Santo maravilhoso, nós cremos que o Senhor está agindo em nosso meio. Eu quero que essa pessoa sinta, meu Pai, o Teu toque, onde ela está agora, Senhor, que ela possa sentir o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua paz, que excede todo o entendimento, aleluia. E Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor traga salvação. Tem muitas pessoas que ainda não são salvas, não iriam morar no céu até agora, porque eu creio que esse é o momento mais importante.
Oh, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo agora e você está sentindo o seu coração bater mais forte, você quer entregar sua vida para Jesus agora, quer ter a certeza de que você está salvo, então é só você falar com Ele no seu íntimo, é só você falar com toda a sinceridade e eu vou dizer então algumas palavras e aí você repete aí onde você está, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu venho a Ti do jeito que eu estou. Eu reconheço que o meu pecado me afastou de Ti. Eu sou pecador e eu não posso mais viver por conta própria. Eu preciso do Teu perdão, Jesus. Me perdoe, Senhor. Eu creio no Teu sacrifício lá na cruz. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me salvar. Ó Jesus, eu creio que o Senhor está vivo, intercedendo por mim agora. E eu te peço, entra no meu coração, entra na minha vida, transforma o meu coração, Jesus. Eu preciso tanto de Ti. Não me deixe viver afastado do Senhor. Ó Jesus, eu creio agora que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido, se você fez essa oração, saiba que existe uma alegria no céu muito grande por sua causa. Você agora se tornou filho. Você agora é irmão em Cristo. Você é meu irmão, minha irmã, agora você faz parte da família de Deus. Não deixe ninguém mais te acusar, tá bom? Porque agora você está em Cristo, a Bíblia diz que já não tem mais condenação sobre a sua vida, mas agora você deve buscar ao Senhor Jesus. Ande com Ele todos os dias da sua vida e você nunca mais sentirá um vazio na alma, essa dor na solidão. Jesus, Ele vai ser o seu Senhor, o seu amigo, o seu libertador, tá bom? Eu creio muito que Deus te tocou hoje. E não é por acaso que você chegou aqui. Ele quer te usar também para alcançar outras pessoas. Então compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você conhece. E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros
que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.